Olá, amigos do Professor Denis, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, como tem moto barulhenta, não, gente? Meu Deus, não é? Bom, enfim, no vídeo de hoje, uma questão da FUVEST, da prova que aconteceu no último domingo, dia 2 de dezembro de 2022. É uma questão da prova letra K, questão de número 39. O tema da questão é sobre o voto feminino no Brasil. Vale lembrar que Getúlio Vargas, no governo provisório em 1932, estabeleceu através de decreto o voto feminino no Brasil, a possibilidade das mulheres votarem. Vamos ver como é que foi então essa questão da FUVEST 2023. Vou ficar no canto para você enxergar aqui. Bom, o voto feminino no Brasil completou 90 anos. Esse texto é depois no final nós vamos ver, de uma matéria da Folha de São Paulo, tá? Desde que a professora Celina Guimarães se alistou para votar em Mossoró, em 1927, e Alzira Soriano, primeira mulher eleita para um cargo público no país, assumiu a prefeitura de Lages em 1929, ambos municípios do Rio Grande do Norte. Muita coisa mudou. Em que pesem os avanços legais, o cenário nacional segue desfavorável e a participação das mulheres na política ainda é irrisória, considerando-se o perfil demográfico brasileiro. Mulheres somam 52% dos votantes, mas representam apenas 15% dos parlamentares no Congresso. A maioria da população feminina é negra, ao contrário da parlamentar, que é majoritariamente não negra. Indígena, apenas uma. Verdade que o percentual de participação feminina na Câmara e no Senado cresceu na comparação com legislaturas anteriores. Ainda assim, é pouco. Na prática, a política no Brasil é feita por homens brancos. Dados da União Interparlamentar, que reúne países ligados à ONU, colocam o Brasil na posição 145º do ranking Mulheres nos Parlamentos Nacionais. Numa nação onde, em 2021, 4 mulheres foram vítimas de feminicídio por dia, e aí a nossa tragédia nacional, né? 4 mulheres foram vítimas de feminicídio por dia em 2021. E os casos de estupro voltaram a crescer, já passou da hora de usar a via democrática para tentar mudar esse cenário. É necessário que as mulheres assumam o protagonismo nesse pleito, reivindiquem cabeças de chapas majoritárias e exijam transparência na distribuição dos recursos do fundo partidário. Claro que não há garantias de transformação, mas pode ser uma bela oportunidade de ao menos dar uma sacolejada no jogo e incluir em pauta a discussão de alguns problemas reais do Brasil. Então, o texto é da Ana Cristina Rosa, com Mulheres na Cabeça, Folha de São Paulo, 27 de fevereiro de 2022. Bom, então a questão é a seguinte: é correto afirmar que o cenário nacional ao que se refere a autora do texto, e aqui 5 alternativas. Alternativa A: dispôs equitativamente as legislaturas, ainda que sem afetar a participação das mulheres? Não se trata disso, né? Não há equivalência, não há igualdade nas legislaturas entre homens e mulheres. Não foi isso que o texto nos informa. Né? Alternativa B: sofreu um expressivo retrocesso quanto à participação das mulheres na política? Não houve retrocesso, não houve nem avanço. Então nem dá para medir retrocesso, né? Houve avanço no sentido que está na letra C, inclusive, né? Alterou-se ao longo da história do Brasil, então é correto afirmar que o cenário nacional ao qual se refere a autora do texto agora passou
um carro sem escapamento aqui, não é possível. Mas enfim, alterou-se ao longo da história do Brasil, porém não consolidou significativamente a atuação das mulheres na política. E a alternativa D, adequou-se ao perfil demográfico brasileiro. O voto feminino ele se adequou ao perfil demográfico brasileiro? Claro que não. Embora sem alçar o país a boas posições nos rankings de mulheres na política, não, né? Porque o perfil demográfico brasileiro é de maioria, mais de 50% de voto feminino, de mulheres que votam, né? Então não se adequou, não. E letra E, estruturou-se por meio de vias democráticas, visto que possibilitou a discussão de problemas relacionados a fundos partidários. Estruturou-se por meio de vias democráticas. A mulher pode, ela pode se candidatar, ela pode votar e ser votada, mas isso não a questão da discussão dos problemas relacionados a fundo partidário ainda há muito que se discutir, não é? Então, qual que é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Bom, tá muito fácil essa, né? Alternativa C, alterou-se ao longo da história do Brasil, né? Então a pergunta é correto afirmar que o cenário nacional ao qual se refere a autora do texto alterou-se ao longo da história do Brasil, porém não consolidou significativamente a atuação das mulheres na política. O texto mostra isso, né? O texto mostra essa, essa afirmação aqui quando no seguinte trecho. Vejam só, ó, em que, por exemplo, aqui, em que pesem os avanços legais, o cenário nacional segue desfavorável. Houve avanços na legislação, a mulher pôde participar, ela entrou para participar. Mas ainda assim, o cenário nacional é desfavorável e a participação das mulheres na política ainda é irrisória, considerando-se o perfil demográfico brasileiro. Ele traz o dado aqui, ó, 52% dos votantes, as mulheres somam, mas representam apenas 15% dos parlamentares no Congresso, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa de letra C. A letra C, então, sugere que alterou-se ao longo da história do Brasil, porém não consolidou significativamente a atuação das mulheres, né, na política. Então é preciso que as mulheres façam valer, se consolidem de forma significativa, aumentando a sua participação. Vamos ver aqui o gabarito. O gabarito, então, a prova K, que nós estamos vendo. Gabarito prova de conhecimentos gerais, primeira fase, dia 4 de dezembro de 2022. Prova K, questão 39. Questão 39 é, então, a letra C. 39C, então, é exatamente aquela alternativa que escolhemos. Então é isso. Prova da FUVEST, questão 39 e prova K.